pouco do Cruzeiro. Por ser o mandante, por ser um time que está à frente na tabela no Campeonato Brasileiro, pela campanha que vem fazendo, eu esperava muito mais do Cruzeiro. E o Atlético conseguiu controlar de forma até relativamente fácil as ações no meio-campo. O Milito teve a opção de sacar o Bernard, então ele foi com um meio-campo mais povoado, Alan Franco, Otávio, fazendo esse trabalho juntamente com o Fausto Vera. Então, 3 volantes que tiraram ali do Cruzeiro essa capacidade de ter a bola e o espaço do Matheus Pereira. E com isso foi um jogo em que o Fernando Seabra não conseguiu ser Fernando Seabra. O Cruzeiro jogou sem a posse, ficou perdido em campo. No segundo tempo ele tenta sacar o Wallace, que foi uma aposta dele no time titular. Imagino que tenha poupado também o Romero, pensando em Libertadores, e o Wallace foi até com o desfalque do João Marcelo, que é o zagueiro mais alto do time, uma opção para, quem sabe, não sofrer tanto com as bolas aéreas do Atlético, pela estatura do Wallace. Mas não funcionou, ele tenta voltar com o Lucas Romero, e com o Lucas Romero, o time, pelo contrário, se a ideia era ter mais controle no meio, perdeu cada vez mais. O Atlético foi ficando confortável a ponto de realmente estar próximo de uma vitória jogando no Mineirão com apenas torcedores do Cruzeiro. Então o Cruzeiro está vivendo um momento de instabilidade, uma oscilação. É normal para todos os times, mas precisa ficar também a lição de que tem de retomar o melhor que fazia sob o comando do Fernando Seabra, que é jogar com a bola, que é ter mais lucidez, que é fazer essa bola chegar mais limpa nos pés do Matheus Pereira. Não adianta ficar só focar nele, esperar um drible, uma assistência, que o time não vai andar. Precisa ter outros argumentos e tem. Chegou o Lautaro Dias, chegou o Caio Jorge, que até agora apresentou pouco. Muito questionado ainda o Caio Jorge. Mas normal, acabou de chegar, e aí tem a opção, o Dineno entrou no segundo tempo. Só que você, com a chegada desses novos jogadores, por mais que eles tenham sido contratados para reforçar o time, você mexe numa estrutura que estava funcionando. E até eles entenderem qual é a dinâmica da equipe, qual é a intensidade exigida, para que aquela ideia de jogo funcione, até agora o time caiu de produção. São 7 contratados. A questão é essa. É muita gente que vai entrar e teve aquele burburinho, né? Aquele áudio vazado, a pressão. Não, contratei, tem que jogar. E o técnico, não, peraí, vou colocar na hora que achar. Porque você vê que é um time que, por exemplo, eu estava vendo o Atlético, ele, para justificar o que a gente estava explicando aqui, foi buscar números, né? Porque os números eles traduzem de forma muito clara. Nos duelos, ele ganhou 4% a mais do que o Cruzeiro, 52 a 48. Mas também teve mais recuperações de bola. E aí você vai vendo, por exemplo, o tempo de posse de bola do Atlético, a cada vez que ele pegou a bola, ele ficou em média 32,9, 33 segundos com a bola. O Cruzeiro ficou 20 segundos. 20,8. Então isso vai mostrando o Atlético trocando em média 7,6 passes por posse de bola, enquanto o Cruzeiro 4,3. Isso dá a dinâmica do que no final das contas foi o jogo. Era um Atlético que conseguia recuperar mais a bola e, uma vez recuperando a bola, ficar mais tempo com ela. Isso dá o volume que a gente dizia, dá na impressão geral do jogo. Isso acaba se traduzindo em finalização também, jogadas mais agudas, porque o Atlético marcou melhor e, uma vez de posse de bola, conseguiu trabalhar melhor essa bola. Vamos lá pro Mineirão. Vitória Leite conosco aqui no Sport Center. Vitória, a gente tem um bolão de amigos. A turma ou apostou no Atlético ou apostou no Cruzeiro. Não teve empate no bolão. Sinal do equilíbrio que a gente tá vendo aí, as duas equipes. Final 0-0. Tudo bem, Vitória? Boa noite. Boa noite, Edu, para você, para todos que estão no estúdio, para quem nos acompanha. Olha, vocês não me chamaram para esse bolão, viu? Porque eu teria dito empate. A gente estava falando a semana inteira sobre o equilíbrio da partida. Era muito difícil prever o que ia acontecer nesse jogo, mas aí podiam até falar, setorista que cobre os dois times vai ficar em cima do muro, mas é o que a gente esperava mesmo, porque o Seabra e o Milito se prepararam muito para essa partida de uma forma diferente também, sabendo que não é só mais um clássico do Campeonato Brasileiro, é um clássico que antecede a uma semana de oitavas de final de Libertadores para o Atlético,
Atlético e de Sul-Americana para o Cruzeiro, então isso faria muita diferença a maneira como jogariam hoje. Mineirão com mais de 61 mil torcedores presentes, torcedores do Cruzeiro, né, porque torcida única para este clássico aqui em Minas Gerais, deu para ver bastante movimentação na área técnica dos dois times, vocês falaram aí das chances que tiveram, com questões mais estatísticas do jogo, mas a gente pode lembrar que no primeiro tempo o Cruzeiro chegou bem com o Barreal, o Lautaro Dias também muito voluntarioso, o Barreal arriscou algumas vezes mais de longe. No caso do Atlético, foi Scarpa quem fez esse mesmo papel que Barreal, que também estava pegando sozinho ali. O Paulinho estava jogando mais como um armador hoje. O técnico Gabriel Milito mudou a escalação mais uma vez, entrou com 3 volantes. A gente viu aí que o Vargas não veio para essa partida, ele não foi nem convocado para o jogo porque sentiu dores no joelho, então não teria sido convocado, não foi convocado. Mas teve o destaque da estreia do Daverson, né? Que estreou no segundo tempo, não entrou como titular, mas pôde jogar aí alguns minutos, já se preparando para essa próxima semana. Também, no caso do Cruzeiro, a gente viu o Wallace no time titular, então teve destaque importante para as duas equipes em termos do que gerou esse clássico, né? E agora, virando já a página, eles têm que se preparar, porque, por exemplo, o Atlético mesmo viaja amanhã para Buenos Aires, tem compromisso contra o São Lourenço na terça-feira pelas oitavas de final da Libertadores, jogo de ida. O Cruzeiro tem o Boca Juniors na quinta-feira também em Buenos Aires, jogo de ida da Sul-Americana, das oitavas de final, e na próxima final de semana já tem Campeonato Brasileiro de novo. Mas isso fez com que o Cruzeiro terminasse com 36 pontos acima do Galo na tabela, que hoje tem 29 pontos com esse empate em 0-0 aqui no Mineirão. Edu? Ô Vitória, você tem informações do torcedor que caiu da arquibancada? Edu, eu consegui falar agora com a assessoria aqui do Mineirão e a informação que a gente teve é que foram 2 casos que aconteceram aqui no Mineirão, segundo a informação da assessoria. Um torcedor teria caído da arquibancada e outro torcedor teria passado mal. E esse torcedor que passou mal sozinho, ele caiu sozinho, como se ele tivesse desmaiado, teve uma convulsão, e aí ele foi levado ao hospital. Mas o torcedor que caiu da arquibancada, segundo a assessoria aqui do Mineirão, tá tudo bem com ele, mas o outro torcedor que caiu da própria altura teria sido levado ao hospital e então tinha sido levado em estado grave, porque chegou até a precisar ser entubado aqui mesmo no Mineirão. Edu? Tá bom, vamos torcer para que fique tudo bem com esses torcedores. Obrigado, Vitória. Qualquer coisa a gente volta contigo aí, amiga.